Meus irmãos, eu vou pregar nessa noite, com a graça de Deus, com o título do sermão, O Evangelho em Miniatura. Primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. No capítulo 1 e o verso 15, a primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 15 e 16. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Gracioso Deus, nós rogamos a Ti em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra, que nos renova, nos consola, nos exorta e nos edifica, alcance o nosso coração, pelo poder do Teu Santo Espírito, ao passo que diante dela enxerguemos quem nós somos e a Tua graça revelada em Teu Filho Jesus Cristo. Por Cristo Jesus e em Cristo Jesus nosso Senhor, nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, me impressiona o fato de que em cada página da Sagrada Escritura nós inequivocamente podemos encontrar a fragrância do Evangelho, o aroma suave da graça de Deus revelada em nosso bendito Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que a Sagrada Escritura é, na sua inteireza, cristocêntrica. Ela aponta-nos, revela-nos, desperta-nos para esta verdade graciosa de Deus, de nos revelar o seu amor, de nos manifestar a sua doce misericórdia em seu Filho Jesus Cristo, Deus unigênito, Deus de Deus, luz de luz, aquele que se fez homem à nossa semelhança e, uma vez identificado conosco, morreu a nossa morte, padeceu pelos nossos pecados e consumou-nos uma eterna redenção. Este Evangelho, ou esta palavra, esta boa nova de Deus para o pecador, permeia toda a Sagrada Escritura, visto que o Evangelho diz respeito à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e à sua obra. Ele é a boa nova de Deus para o mundo, visto que em Jesus Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os nossos pecados, mas nos concedendo, pela fé em Cristo, a justiça que é proclamada no Evangelho
e que é fundamentada, consumada na morte redentora, vicária, expiatória de nosso bendito Redentor no cume do monte. Mas o que me impressiona com mais intensidade é o fato de que alguns versículos têm a capacidade de sintetizar a inteireza do Evangelho revelado nas Escrituras Sagradas. A inteireza do amor de Deus anunciado e consumado no Evangelho. O reformador alemão do século XVI, Martinho Lutero, afirmava que nós podíamos encontrar o Evangelho em miniatura em Romanos capítulo 1, versículo 17. Quando a palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo São Paulo escreveu que o Evangelho, ou melhor, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Pois bem, eu penso que o Evangelho em miniatura também pode ser encontrado nesse texto. O verso 15 da primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. Porque, sem sombra de dúvidas, neste versículo, nós encontramos o Evangelho na sua inteireza, a mensagem do Evangelho, a graça do Evangelho, o poder do Evangelho, a bênção do Evangelho, a realidade do Evangelho. Nós encontramos nesse singelo texto, nesse breve texto. Nesta perícope da carta, dos versos 12 ao verso 17, do capítulo 1, o apóstolo São Paulo fala acerca de si e do Evangelho que lhe foi confiado. E uma vez que nessa perícope ele propõe falar do Evangelho que Cristo lhe confiou, pelo poder do Espírito, ele faz uma síntese do Evangelho no versos 15 e no verso 16. E nesta síntese do Evangelho, há 4 aspectos do Evangelho que o apóstolo São Paulo nos revela nesse texto. O primeiro aspecto do Evangelho que está claro nesse texto é a dignidade do Evangelho. Observemos o versículo 15, quando o autor sagrado, São Paulo, cheio do Espírito Santo, escreve: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. Certamente, amados irmãos, o apóstolo São Paulo está falando-nos do Evangelho de Cristo Jesus. Evangelho este que ele mesmo acentua nesta epístola, que lhe foi confiado como um tesouro, que ele deveria guardar, defender, amar e proclamar ao mundo a boa nova de Deus em Cristo Jesus. Esta palavra, sem sombra de dúvidas, é digna de toda aceitação. Ela é digna de confiança, porque fala-nos do incomensurável amor de Deus para com o pecador. Todavia, embora esta palavra anuncie-nos o amor de Deus, também lembra-nos, desperta-nos para a verdade de que Deus é um Deus santo e se ira com o pecado. E esta ira divina é justa e absolutamente santa. No entanto,
Embora sua ira seja justa e santa, aprove a Deus na eternidade, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, revelar-nos o seu amor, revelar-nos o seu poder, revelar-nos a sua sabedoria, uma vez que na cruz do Calvário Ele liberta-nos do pecado, redime-nos do pecado e nos pune em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que na cruz o nosso Senhor Jesus é ferido, chagado pelas nossas transgressões. Nas palavras do profeta Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 5, quando ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si o castigo que nos trouxe paz, estava sobre ele, e foi nas suas pisaduras, nas suas feridas, nas suas chagas, que eu e você fomos sarados. Nós fomos redimidos em Cristo. O castigo que deveria ser consumado em nós foi consumado em Cristo, e nele nossa maldição foi derramada sobre o nosso bendito Redentor no cume do Monte Gólgota. A bênção do Deus Todo-Poderoso, a bênção da salvação, a dadivosa graça, a sua doce misericórdia nos foi concedida, uma vez que a sua ira, a sua santa ira, foi derramada sobre Cristo. O apóstolo São Paulo, por esta razão, está convencido de que esta palavra é digna de toda a aceitação. Esta palavra é o evangelho da graça, é o evangelho do poder e da sabedoria de Deus, é o evangelho da glória de Deus, conforme as palavras do próprio Paulo no verso 11. É o evangelho da glória do Deus bendito, do qual ele foi chamado e encarregado de proclamá-lo, de anunciá-lo, de ensiná-lo no poder do Espírito Santo de Deus. Palavra esta que nos alcançou, palavra esta que superabundou em meio ao pecado e nos arrancou das trevas, nos transportando para a luz do Senhor, quebrando cadeias, rompendo grilhões e libertando-nos para uma nova vida, uma vida compelida pelo Espírito Santo, transformada pelo poder do Espírito Santo, renovada pelo poder do Espírito Santo, vivificada pelo poder do Espírito Santo, uma vez que outrora nós estávamos mortos, mas agora em Cristo Jesus nós fomos vivificados. Ele soprou vida onde havia morte, ele soprou vida e ordem onde havia caos, ele resplandeceu a luz onde havia trevas, e uma vez que na cruz ele disse: está consumado, as trevas se dissiparam e a condenação e os grilhões do pecado foram esmiuçados e nós fomos justificados no evangelho de nosso Senhor. Por isso aqui, São Paulo nos revela a dignidade do evangelho. Paulo diz: fiel é esta palavra, a palavra do evangelho. E diz São Paulo: este evangelho, esta palavra, é digna de toda aceitação. São Paulo aqui registra, portanto, a dignidade do evangelho.
que é digno, que é glorioso, que é gracioso, que é confrontador, que é santo, que é transformador. Desde a cruz, no tempo e na história, que esta palavra, digna de toda aceitação, vem alcançando os corações mais empedernidos, vem dissipando as trevas das mentes mais obscurecidas pelo pecado. Os grilhões, as algemas mais aterradoras que nos cerceavam. Mais uma vez que este evangelho é proclamado, o evangelho da justiça de Deus, o evangelho da graça de Deus, o evangelho da glória de Deus, o evangelho do poder de Deus, o evangelho da sabedoria de Deus. Homens de qualquer cultura e em história são chamados, transformados, libertados pelo poder do evangelho. É por isso que o apóstolo São Paulo, no versículo 12, ele revela-nos 3 bênçãos, as quais ele recebeu de Cristo pelo poder do evangelho. Versículo 12, o apóstolo São Paulo diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu. O apóstolo Paulo está dizendo que Cristo, no evangelho, lhe fortaleceu, lhe concedeu forças para sobrepujar, para vencer, para triunfar sobre as pulsões pecaminosas que habitam a natureza de Paulo e certamente habitam a minha e a sua. Percebamos, portanto, amados irmãos, que o apóstolo Paulo diz: ele me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor. Esta bênção que só nos é concedida por meio do evangelho de Cristo. Uma vez que São Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, a partir do versículo de número 6, ele nos diz que nós éramos ímpios e fracos, mas em Cristo Jesus e no evangelho de Cristo Jesus nós somos fortalecidos. E essa força, ela não está em nós, em nossas aptidões, em nossa capacidade. Não é uma força inerente a nós. Esta força vem do evangelho, essa força vem de Cristo. É Cristo Jesus que nos fortalece pelo poder do evangelho e na graça soberana e prodigiosa do seu Santo Espírito em nós. Uma segunda bênção que o apóstolo São Paulo declara aqui que recebeu é que Cristo lhe considerou fiel. Não que Cristo tenha visto como fiel em si mesmo, mas certamente São Paulo é considerado fiel e é compelido em fidelidade no evangelho para com Cristo, porque ele foi fortalecido pelo próprio Cristo. Ouçam, queridos irmãos e irmãs, não somos fiéis a Cristo por causa das nossas capacidades, por causa da nossa aptidão moral. Se somos fiéis a Cristo, se somos fiéis ao Evangelho de nosso bendito Redentor, somos fiéis porque fomos fortalecidos pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos fortalece, é Ele que sopra o seu vigoroso, gracioso, poderoso, nos vivificando e nos concedendo força para resistirmos a estes dias maus e às pulsões pecaminosas que habitam a nossa natureza. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos guia, é Ele que nos ajuda,
É Ele que renova as nossas forças. De maneira que o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, no capítulo 40, brada altissonantemente, que até mesmo jovens se cansam, mas aquele que confia no Senhor tem as suas forças renovadas, tem as suas forças animadas, restauradas, dia após dia, porque o Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa torre forte, Ele é o braço onipotente, a destra que está nos assombreando. Nele nós somos fortalecidos, nele nós estamos seguros, porque a sua mão poderosa é quem tem nos sustentado. Mas veja, há um segundo aspecto do Evangelho que nós encontramos nesse texto: o conteúdo do Evangelho. São Paulo diz no versículo 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo. Esse é o conteúdo do Evangelho. Cristo veio ao mundo. Aqui o apóstolo São Paulo, queridos irmãos e irmãs, revela-nos um elemento imprescindível contido no Evangelho, uma verdade gloriosa que revela-nos o incomensurável amor de Deus por nós: a encarnação. Percebam, o apóstolo São Paulo diz: fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo. Isso, amados irmãos, nos conduz à compreensão de que Deus condescendeu conosco, de que Deus interviu ao contemplar nossa miséria, o grito desesperado, alma aflita e acorrentada por algemas de morte. Ele ouviu-nos e atendeu-nos, enviou-nos um socorro. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele é aquele que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e entregou-se, humilhando-se até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, nome este que toda língua haverá de confessá-lo e todo joelho haverá de se dobrar, confessando, reconhecendo que Ele é o Senhor, para que o Pai seja glorificado, para que Deus seja louvado. Cristo Jesus veio ao mundo. Esta é a verdade expressa no texto áureo das Escrituras Sagradas, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, não padeça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, a vida eterna não é algo que nós vamos experimentar somente no mundo vindouro. A vida eterna já está sendo desfrutada e gozada por todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Como assim, pastor? Lembremos-nos das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho que São João escreveu, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta,
que conheçam a Ti mesmo como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. A vida eterna não é uma bênção que eu vou experimentar apenas no porvir. A vida eterna, esta graça, esta bênção que nós já desfrutamos uma vez que nós estamos reconciliados com Deus por meio de nosso bendito Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam, há um terceiro aspecto do Evangelho que São Paulo nos revela nesse texto: o propósito do Evangelho. São Paulo diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus veio ao mundo, queridos irmãos? Você que nos assiste pela página do Facebook, aqui São Paulo revela-nos o propósito do Evangelho. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas o que impressiona, amados irmãos, é que o apóstolo Paulo, nesse texto, ao declarar convictamente que o propósito do Evangelho, o propósito da encarnação do Verbo, fora para salvar os pecadores, ele então coloca-se como primeiro na fileira dos pecadores. Eu sou o principal. E vejamos, amados irmãos, que o apóstolo São Paulo, ele não faz nenhuma comparação com o que ele fora, com o seu passado, a sua experiência pregressa antes de conhecer a Cristo, e os piores criminosos e os piores delitos da história humana ou da experiência humana. Afinal de contas, São Paulo nem precisa fazê-lo, uma vez que quem é alcançado pelo Evangelho, quem conhece a Cristo e quem discerne a sua horrenda miséria moral, sabe que é sempre o pior dos pecadores. Quem conhece a Cristo, quem conhece o Evangelho, quem é alcançado pelo poder do Evangelho, quem é tocado pela mão graciosa do Espírito Santo, passa a se enxergar, e não precisa ficar se comparando com outras pessoas. Ele sabe, ele discerne que é pecador, que é miserável, que não há nada a fazer por si mesmo para alcançar a graça, a sabedoria, o amor e a salvação de Deus em Cristo. Mas Cristo, na sua incomensurável misericórdia, no seu infinito amor com que nos amou, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e revelou-nos este amor, proclamando-o no Evangelho, nos resgatou para uma nova e viva esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o quarto aspecto do Evangelho que nós encontramos nesse texto é a aplicação do Evangelho. Percebam no verso 16, São Paulo diz: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, se evidencie Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Percebam que no verso 16, o apóstolo Paulo usa duas palavras que são essenciais para o entendimento do verso 16: misericórdia e longanimidade. Significa, amados irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo que o Evangelho nos é aplicado, que o Evangelho nos alcança prodigiosamente, porque Deus é misericordioso.
e longânimo. Ele é paciente porque tolerou pacientemente os nossos pecados na ignorância e na incredulidade. Mas aprove a Ele, em Cristo Jesus, nos alcançar, nos redimir, nos libertar do cativeiro do pecado para uma nova vida pelo poder do Evangelho. E vejam, no verso 13 do capítulo 1, São Paulo diz: a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Outrora, sem Cristo, Paulo vivia na ignorância e na incredulidade. E por ser compelido pela ignorância e pela incredulidade, ele cometeu contra Cristo, perseguiu a Cristo e foi insolente, soberbo, difamador. No entanto, embora o apóstolo São Paulo fosse blasfemo, perseguidor e insolente, diz o verso 13: mas obtive misericórdia. Queridos irmãos, queridas irmãs, mergulhe em você mesmo nesse instante, examine o seu próprio coração, examine a sua vida e louve a Deus, porque você obteve misericórdia. Você vivia na ignorância e na incredulidade, era um blasfemo, um insolente, mas graciosamente Cristo, sua misericórdia, te alcançou e me alcançou. De modo, amados irmãos, que São Paulo está dizendo que este Evangelho, que é digno de toda aceitação, cujo conteúdo é Cristo, cujo propósito é salvar o pecador, ele é aplicado em nós, porque Deus misericordiosamente, porque Deus é longânimo e aprove a Ele, no seu incomensurável amor, na sua eterna misericórdia, nos resgatar, nos redimir para uma nova vida. E nesta nova vida nós somos encorajados, nós somos compelidos a anunciar esta palavra que é digna de toda aceitação, como uma palavra que liberta, que restaura, que transforma, que muda o pecador. Aleluia. Eu sou o principal dos pecadores, mas aprove a Deus ter misericórdia de mim. Você pode dizer como São Paulo: eu sou o principal dos pecadores, mas aprove a Deus ter misericórdia de mim. O que nós devemos observar no texto é que São Paulo não diz eu fui pecador. Ele não usa o verbo no passado, ele usa o verbo no presente. Embora ele já tivesse obtido a misericórdia de Cristo e a longanimidade de Cristo o houvesse alcançado, mas ele não diz eu fui, ele diz eu sou. Porque embora nós tenhamos sido perdoados e justificados em Cristo por causa dos nossos pecados, o pecado ainda é uma realidade em nossa natureza. E por isso que São Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores.
E assim nós vemos evidenciado no texto, irmãos, o já e o ainda não da experiência cristã. Já fomos libertos do pecado, mas ainda não plenamente. Fomos libertos da condenação do pecado, porque em Cristo o pecado não mais nos condena. Mas ainda não fomos libertados da realidade do pecado. Ainda há pulsão pecaminosa em nossa natureza. Nós precisamos estar lutando contra nós mesmos dia após dia, para vencermos o pecado, sobrepujarmos as nossas pulsões pecaminosas e refletir e a glória do Evangelho através das nossas vidas. No entanto, apesar dessa luta contínua, Deus tem nos prometido em Cristo um verdadeiro descanso. Um descanso dessa batalha, um descanso dessa peleja, um descanso dessa guerra com nós mesmos e com nossas paixões. O descanso que será consumado plenamente quando a trombeta tocar, os céus se romperem, ouvir-se a voz do arcanjo tocando a trombeta de Deus, e então o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a rosa de Saron, a brilhante estrela da manhã, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que foi morto, mas eis que vive, aquele que passeia entre os candelabros de ouro, aquele cujos cabelos são brancos como a neve, aquele cujos olhos são como chama de fogo, aquele que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, aquele que os seus pés brilham como latão reluzente no esplendor do sol ao meio-dia, aquele que tem escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, fiel e verdadeiro, ele surgirá nos céus para arrebatar a sua igreja. Aleluia, aleluia. Ele sequestrará a sua noiva, ele a tomará para si, e então o pecado que ainda milita contra a nova natureza que já habita em nós, será plenamente aniquilado na glória e na revelação de nosso bendito Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Querido Deus, nós te apresentamos os elementos, os quais são símbolos do teu corpo vituperado no madeiro e do teu sangue vertido, esvaído no madeiro da maldição, para que nós fôssemos abençoados em ti e vivêssemos para a tua glória. O pão e o vinho, separa-o do uso comum, e por meio dele a tua graça operosa e prodigiosa se manifeste, curando, renovando, transformando, animando, em o nome de Jesus. Diaconisa Neide, diácono Paulo.